Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos irmãos espirituais. Dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso querido irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. É com você, Barbosa. Boa noite, meus queridos irmãos. Silício e Vida, do livro Opinião Espírita, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do saudoso e sempre lembrado Francisco Xavier. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regime que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. Alguns momentos de serviço, junto ao leito dos paralíticos, articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos, auxilia a esquecer extravagâncias de vestiários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo, ensina respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre, quanto as criaturas que o povoam, jazem vivos em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. E desta forma, meus irmãos, fechemos os nossos olhos e agradecemos ao Mestre Jesus por estarmos fazendo este Evangelho e que ao final deste estejamos todos serenos, felizes e em paz conosco e com a espiritualidade. Que assim seja. Muito obrigado, Barbosa. Já harmonizado, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, vamos iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos convidar nossa querida irmã Aina, que fará a leitura de hoje. Item 26, Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. É com você, Aina. Boa noite, minha gente. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espírito entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico, as provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Claro que é lícito, né? O homem abrandar suas provas. Por isso Deus deu ao homem inteligência, como quando estamos doentes, irmos procurar um médico para curar o nosso mal.
Ou acham que devemos ficar sofrendo porque estamos com essa doença, porque é da vontade de Deus? Caso seja para nós passarmos por esse sofrimento, não vai ter médico que cure. Aí entra a resignação, certo? Porque tem um motivo justo mesmo que não saibamos. Como foi o fato da minha filha, que ela esteve entre a vida e a morte no hospital, né? Estava se recuperando tranquilamente e durante a madrugada teve uma embolia pulmonar e desencarnou. Não é fácil. Ela já estava até em casa nesse momento, né? Já tinha passado por muitas coisas no hospital. Já estava com um mês que estava em casa. E não é fácil você entrar no quarto de um seu ente querido e chamá-lo para mais um dia e encontrá-lo sem vida no leito, né? Foi dormir tranquilo e não acordou. Imaginem o choque. Não foi fácil e nem está sendo, mas Deus está nos aparando. Quando perdi o meu filho Jeffrey, com 39 anos, aliás, perdi não, né? Deus pegou ele de volta. Para mim foi muito mais difícil do que agora, pois agora existe uma grande diferença, que é o esclarecimento da doutrina espírita. Isso me ajudou e muito a enfrentar o desencarne da Ketri. Sei que ela não está nesse plano, mas onde se encontra está muito bem. Continuo procurando mandar boas vibrações e fluido para eles. Ô, Fernanda, dê a continuação ao Evangelho. Vou ler aqui para vocês. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não sejam possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Esta questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando o sofrimento e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Foi o que Jerônimo Mendonça fez, um exemplo para nós. Resumindo a história dele, ele era um jovem que após a morte da sua avó, ele procurou a doutrina espírita. Aos 16 anos, ele já participava das discussões com os jovens da Mocidade Espírita, dirigindo reuniões e participando de eventos. Aos 18, ele começou a sentir fortes dores no joelho e nas articulações, desenvolvendo artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Daí, ele passou a se locomover com muletas, com cadeira de rodas, até o ponto de ficar tetraplégico e não conseguir mais se mexer. Foi quando os amigos construíram uma cama ortopédica, e foi dessa cama que ele deu palestra durante 30 anos por todo o Brasil. Ele viajava numa Kombi. E como ele sentia fortes dores, ele não conseguia dormir direito. Ele estudava muito e lia durante a madrugada. E com o tempo ele acabou ficando cego. Depois que ele ficou cego, os amigos liam para ele, auxiliando ele. Mesmo nessas condições, ele acabou fundando o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, uma obra destinada ao amparo de órfãos, em Ituiutaba, os Centros Espíritas Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Foi assim que ele viveu aos 50 anos, quando ele desencarnou. Quis dar esse exemplo porque, mesmo com todas as dificuldades, ele não parou de trabalhar. Com certeza, era um sacrifício para ele se locomover, só que ele não parou de divulgar a doutrina e nem de auxiliar os outros. Se desejamos auxiliar as pessoas e isso nos ocasionar aflições, essa é bem vista por Deus. Mas se isso não for ajudar ninguém em nada, nós estaremos errados. Nós não nos encaixamos neste bem-aventurados aflitos descrito no texto.
Agora, se o nosso sofrimento físico ou emocional é para realmente ajudar alguém, aí sim estamos praticando o certo que Jesus nos ensinou, a verdadeira caridade. Nara, continue o evangelho aí pra gente. Sim, vamos lá então. Grande distinção cumpre a que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume. Já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contra a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Bom, o Evangelho nos fala para aceitarmos as nossas provas e aceitar o que a gente tiver que passar, sem se vitimizar, sem torná-las maiores do que realmente são, nem tampouco se fazer de herói e não lhe dar a devida importância. Basicamente, situe-se na sua questão e viva de modo digno, sem cair no desespero, mas também sem fazer de conta que a questão não existe. Eu tenho um bom exemplo na família. Minha irmã, por causa de uma séria infecção devido a uma cirurgia, precisou amputar uma das pernas. Foi muito difícil, pois tem problema de circulação e não consegue se adaptar à prótese. Minha irmã era muito alegre, muito dançante, sempre foi de fazer muita festa. Só que hoje ela entende as suas limitações e ainda assim tem momentos felizes. Agora ela acabou de fazer uma viagem para Portugal. Foi visitar o filho que ela não via há 2 anos. E as fotos, gente, são uma inspiração. Assim, aquecem o coração. E é isso. Os nossos atos, eles cobram um preço, consequências. E essas consequências refletem exclusivamente nas atitudes por nós tomadas. Deus, ele nos dá meio para superarmos nossas provas. Só que a gente precisa definir como superá-las. Jesus nos mostrou que superamos melhor as nossas dores e dificuldades da vida, auxiliando quem precisa mais que a gente no momento. Então, eu nem gosto muito de usar esse exemplo, mas eu tenho um diagnóstico de CA de pulmão, câncer de pulmão. Eu já descobri ele em estágio avançado, metastático. Isso foi lá em 2019. E o meu prognóstico era de 6 a 8 meses de vida. Acontece que eu estou aqui, com a doença estabilizada. Estou bem até hoje. Só que tem dias que o medo bate. Uma tristeza me pega de jeito, pois é uma rotina de exames, consultas, é um tratamento contínuo. E durante esse processo eu aprendi a conversar com Jesus e toda a espiritualidade amiga, o que me ajuda muito. E junto com o diagnóstico, eu entrei para um grupo de pessoas com a mesma doença e me tornei voluntária do grupo. Eu acho interessante porque as pessoas falam que quando as coisas estão difíceis, os amigos somem. E eu me sinto abençoada porque me faltam dedos para contar, né, quantos amigos eu ganhei nessa minha trajetória. E quando eu converso com alguém me procura, quando eu troco minha experiência, geralmente uma pessoa que acabou de descobrir a doença ou está numa situação bem difícil e eu consigo ajudar, gente, é bom demais. Meu caso traz esperança e fé para o outro. As pessoas sempre me agradecem muito, falam que eu sou luz, que eu levo paz, que eu faço bem a elas. E muitas vezes eu só ouço, eu não faço nada além de ouvir. Eu acredito que eu e a minha irmã, a gente não é exemplo de nada, mas nós temos coisas boas para compartilhar e a gente faz isso. E é sobre isso que Jesus fala, né? Mexer nas nossas próprias feridas para trazer conforto a um irmão.
E é isso. Agora, Silvia dá continuidade ao Evangelho. Belo exemplo, minha amiga. Muito bom ouvir esse exemplo. Então vamos continuar. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportares o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós, que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Bom, minha gente, eu vou explicar o que é cilício. É uma antiga veste de tecido áspero usado sobre a pele e também cinto, corrente ou cordão com pontas ou farpas que os penitentes usam sobre a pele como forma de penitência. Aqui nos mostra a importância do bem-estar com o próximo. Deixar o conforto dos nossos lares para levar consolo a quem vive em condições precárias, passarmos a noite cuidando de um doente ou simplesmente ajudar quem precisa são exemplos de como nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. É muito simples. Então, que possamos sempre lembrar do poder do amor e da compaixão e nós estarmos dispostos a nos doar em nome do bem comum. Eu vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe, ela é um exemplo, tá? Do que nós terminamos de falar agora. Ela cuidava do meu filho e nós morávamos longe. Eu tinha alguém que cuidava também, ficava com ele, mas ela não deixava sozinho. Eu saía cedo para trabalhar e quando eu saía por volta de 7h30, 8h, mamãe já estava lá em casa. E ela só ia embora depois que eu chegava em casa. Todos os dias, de segunda a sábado, ela fazia isso. E ela fez isso por 2 anos, nunca reclamou. Ela deixava o papai em casa, fazia tudo lá também. Quando ela chegava, ela ainda ia fazer o almoço do dia seguinte, né? Nunca reclamou. E não foi só com um filho que ela fez isso, não. Ela fez isso com os nossos 4 filhos. Então, ela deixava o aconchego do lar dela para ir cuidar de um neto, e longe. Então, é isso aí, pessoal. Agora, vamos com o Paulinho. Muito obrigado, Silvia, pela sua mensagem. E dando continuidade ao Evangelho, vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no isolamento. Eu tenho alguns exemplos para definir isso, essa frase. Membros de algumas religiões e seitas costumam se distanciar do ser humano e do problema propriamente dito, alegando se reservar para sintonizar-se com Deus, esquecendo que a ação e a oração é o conjunto que resultará na boa-aventurança e na bênção tão desejada. Continuando a leitura, que utilidade tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que foges à luta e desertas do combate? Vou fazer aqui um breve comentário sobre o que acabei de ler. Como um homem e uma mulher de Deus podem se afastar das pessoas pobres, doentes, de todos os tipos de problemas? Se fizeram votos de servir a Deus, deveriam estar na linha de frente, em ajudar ao próximo, como nos ensinou Jesus. Sem clausurar, é ir contra os
seus mandamentos. Dando continuidade, se queres um cilício, aplicai-o a vossas almas e não aos vossos corpos. Faço um breve comentário sobre esse trecho também do Evangelho. Como foi falado, o cilício na Bíblia era usado como uma forma de disciplinar, era usado como uma forma de disciplina espiritual, onde as pessoas se privavam do conforto físico como uma maneira de se aproximar de Deus. Acredita-se que o desconforto causado pelo uso do cilício ajudava a purificar a alma e a fortalecer a fé. Mas um ledo engano. O corpo serve como guia, como instrumento para a nossa caminhada na terra. Sem ele, o espírito, jamais haveria progresso. O espírito e o corpo, quando reunidos, tornam-se uma alma de valor sublime. O espírito e o corpo são a alma do homem. Ambos são de grande importância. Seu corpo físico é uma criação magnífica de Deus. Ele é o templo de Deus, assim como o seu, e deve ser tratado com reverência. Dando continuidade à leitura, aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem, a vossa submissão e a vontade de Deus. Vejamos a exemplo de Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi e de tantos outros anônimos, que usaram o corpo físico para levar o remédio, o alimento, a luz aos nossos irmãos necessitados e carentes. Com carinho e fé, humildade, unindo corpo e espírito como o verdadeiro instrumento de Deus, que nos criou para nosso progresso moral e espiritual. Fazendo aqui um pequeno resumo destas lições, eu vou tentar explanar e dizendo, a lição de hoje nos pede para praticar o bem e a benevolência, com discernimento, com coragem e fé, buscando melhorar nossa moral, nosso interior, com amor e caridade, aceitar as dores com resignação, não ferindo o nosso corpo nem nosso espírito, que serve de instrumento para a nossa caminhada, em suportar os desígnios, ora necessários para o nosso progresso moral e espiritual. Agora, convido o nosso querido irmão Irandi para fazer a prece final do nosso Evangelho de hoje. Esta mensagem sobre o Evangelho de hoje foi trazida por um anjo guardião em Paris, em 1863. Então, finalizando o nosso Evangelho, nós elevamos os nossos pensamentos em agradecimento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que tivemos de estar no seu lar, trazendo essa lição maravilhosa em que devemos ter muito respeito pelo nosso corpo. Se algo precisa ser sacrificado, é o nosso espírito. Ele deve sofrer o cilício para que possa ser obediente aos ditames das leis de Deus. Então, querido Jesus, que cada lar que está conosco neste momento e aqueles que poderão estar mais tarde possam receber a tua luz e que cada um de nós também, que os nossos lares também possamos receber, envolvendo a todos nós e a todos aqueles que estão conosco nesta caminhada. Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigado, Irandi. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa noite em seus lares e os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você pode assistir quando desejar e também enviar seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.